E aí, Flávio? Tudo bem? Tudo bom e você? Desculpe, eu sou meio retardado com essas Não, coisas de... Eu apertei alguma coisa errada. Eu tinha entrado, mas estava não, escuro aqui, né? eu quis sair porque eu tive que tirar o foninho que tava meio Ah, estranho. tá. Não, mas agora deu tudo certo, né? Você está me É, vendo, né? Tá aham, bom. Então tá ouvindo, pronto. tá ouvindo direitinho Sim, aqui. tá certo. E aí, como estão as coisas aí? Tá tudo? Tudo bem, estamos aqui, né? Na Dentro de quarentena, casa. né? Estou aqui em Curitiba, na minha casa, em Curitiba. Lugar bem sossegado. Eu estou Legal. cansado, né? De É, ficar em casa, mas vamos ficar mais um tempo só, né? aham. Vamos ver se no começo do ano já começa essa vacinação aí, Ah, é. né? Tomara, né? Porque agora deu uma piorada, né? Ixi, voltou. Mas tudo bem, mas É. tudo bem. Mas aí você sai só pra ir no mercado, essas Essas coisas, né? coisas. Dou uma volta no quarteirão. Aqui é bom que aqui dá para andar bastante. Tá. Meu primo é daí, meu primo mora aí em Curitiba. Ah, é? Já foi umas vezes aí. É gostoso É, Curitiba. é gostoso. Uhum. É bem gostoso. Ô, Bem Flávio, sossegado. e aí, Fala. na quarentena aí você tá escrevendo alguma coisa? Você tá coisa no... Então, eu sempre escrevo. A minha vida, na verdade, não mudou muito, né? Porque a minha principal ocupação, eu sou ator também, diretor, etc. Ilustrador, mas a minha principal ocupação nos últimos 40 anos foi escrever, né? E Uhum. para escrever, a gente tem que se concentrar, então tem que ficar sozinho, né? Então É. eu estou meio acostumado, entendeu? De ficar sozinho escrevendo, né? Na verdade, essa parte continua igual. Eu continuo escrevendo sem parar. Uhum. É, Mas só que tem a parte boa, assim, de fazer teatro, por exemplo, uma coisa que eu sempre tento fazer, porque aí é a minha outra ocupação, que é encontro com pessoas, né? Eu não trabalho sozinho, né? Não tem, geralmente, sei lá, a maioria das peças que eu fiz, eu mesmo escrevi, às vezes, geralmente eu que dirigi, Uhum. mas contracenar, sempre fazer teatro é a parte boa que você faz com outras pessoas, né? Uhum. E aí você encontra com o público também. Então eu estou só naquela parte de ficar em casa escrevendo, né? Uhum. E me conta, como foi que começou sua carreira assim? Você começou a Então, escrever? tudo começou quando eu tinha 6 para 7 anos. Eu fiz um curso na FAP, sabe a FAP, Fundação Uhum. Armando Álvares Penteado? Então, naquela época não tinha faculdade nenhuma lá, só tinha cursos livres. E aí eu já gostava de desenhar muito, aí o meu pai quis me pôr no curso e indicar nesse lugar, que era um lugar muito bonito, uns cursos Uhum. excelentes, né? Assim, os cursos que tinha para adulto eram sempre os melhores artistas que moravam em São Paulo. E aí tinha esse curso que era de artes plásticas, então desenho, pintura, escultura, mas era de teatro também. Tinha uma outra professora que dava aula de teatro, que era uma coisa que eu acho que meu pai não pensou de eu fazer, eu Uhum. nunca imaginei que eu fosse fazer teatro, né? E aí durou só um ano, porque aí no ano seguinte eu entrei para a escola e meus pais tinham 4 filhos, não dava para ficar levando e trazendo de tudo quanto é curso, né? Então eu fiz só esse ano, mas isso foi o que bastou assim, para minha vida ficar. Eu sabia que eu não ia conseguir ser outra coisa na vida. Eu até quis ser bombeiro, aquelas coisas que criança quer ser, né? É. Trapezista, as coisas bem loucas. Jogador, né? Teve uma época que eu cismei que eu queria fazer medicina. Eu não Ah, imagino, eu detesto ver coisa de sangue. Imagina que eu ia conseguir mexer em alguém, né? Uhum. Mas e a partir daí eu só desenhava e só pensava em teatro, mas eu pensava principalmente em cinema também. Uhum. E aí, quando eu tinha 16 anos, eu reencontrei o meu professor, que é o Naum Alves de Souza, que é um
dramaturgo, cenógrafo, famosíssimo, excelente, né? Ele tinha sido meu professor no primário, no Colégio Mackenzie, que eu fiz lá o primário, né? O primário é o Fundamental 1, tá? Antigamente, na minha época, chamava primário. Depois a segunda parte do Fundamental chamava ginásio, né? E aí encontrei com ele e ele tinha sido professor de teatro num curso semelhante àquele que eu fiz dos 6 aos 7 anos, mas para adolescentes. E aí tinha um curso de artes plásticas também, e ele começou a usar nas peças, que sempre no final de cada semestre eles faziam apresentações, né? Tinham acho que 3 ou 4 turnos, acho que 3. Aí ele começou a usar a parte de artes plásticas nas peças. Então eles começaram a pintar cenário, cada um fazia seus figurinos, às vezes tinha bonecos. E aí o curso acabou, porque aí começou essa parte diferente da FAP, assim, de ter faculdades e tal, então eles foram meio tirando os cursos livres, né? E aí ele formou um grupo na casa dele, com alguns desses alunos que ele teve durante alguns anos, que depois se tornaram, assim, os meus colegas, com quem eu comecei, que é o Carlos Moreno, a Mira Rá, com quem eu casei, né? O Dionísio Jacó, que as pessoas chamam de Taco, e aí o irmão do Naum também, que era chamado de Beto, mas ele chamava Pedro Alberto. Eu sempre chamei ele de Beto, porque tive que pensar para chamar, para lembrar que ele chamava Pedro Alberto. E aí a gente acabou fazendo, a gente fez uma peça que ele não estava mais morando naquela casa, estava morando numa casa menor, então não tinha como fazer um teatro na casa dele. A gente fez na casa de várias pessoas, inclusive na casa dos meus pais. Legal. E depois, no ano seguinte, a gente alugou um galpão e começou a fazer peças nesse galpão. E aí passou até a ter um nome que chama Pod Minog Studio, que era o nome do grupo, né? E aí a gente fazia tudo a partir de improvisações, que isso era o jeito que o Naum dava aula também, né? O curso dele era a partir de improvisações, acabava virando uma peça, né? E aí as nossas peças eram assim, a gente ia inventando, aí uma hora começava a ficar combinado, assim, as cenas começavam a ficar mais ou menos iguais, mas a gente acabava sempre inventando coisa nova, toda vez que ia fazer. E aí as peças eram apresentadas assim, tinha um roteiro e a gente ia fazendo, mais ou menos igual, mas sempre meio diferente, né? Mas não tinha texto escrito. Só que aí em 77, ele já estava fazendo as peças separadas dele, a gente teve a oportunidade de fazer num teatro, que inclusive era o Teatro de Arena. E depois passou a chamar Eugênio Cousin, e agora acho que voltou a chamar Teatro de Arena, não tenho certeza. Que é lá no centro, né? Tinha um grupo que tinha uma data, que eu acho que era um mês, 4 semanas, e eles não puderam fazer. E a gente estava acabando de fazer uma peça. Estava ficando pronta já. E aí uma pessoa que foi ensaiar lá, usar o estúdio, às vezes a gente prestava para algumas pessoas, para atores, ensaiarem peças, né? Ele falou que a gente não queria aproveitar essa data. Aí a gente, inclusive, foi um jeito da gente se profissionalizar. A gente passou a ter carteira assinada, ter aquela coisa de registro de ator. Naquela época ainda não tinha que fazer exame. Se você já estava fazendo teatro amador, aí você podia se profissionalizar, né? Então foi uma ótima oportunidade, porque depois a gente tinha que fazer aquele exame que era super difícil, né? E aí mas aí como ainda tinha censura no Brasil, era assim, um mês antes da peça estrear, você tinha que mandar o texto para Brasília, e aí depois ele voltava, às vezes com coisa arriscada, às vezes proibiam, falavam, não vai fazer essa peça. E aí 2 dias antes, ou 3 da estreia, vinham 2 pessoas, geralmente umas senhoras da censura, para assistir o espetáculo, para ver se ia poder fazer ou não, o que a gente fazia, entendeu? A partir do texto, elas viam se a gente não estava falando aquilo que estava proibido. Se bem que essa peça, a primeira que a gente fez, não foi proibido nada. Acho que não tenho certeza. Mas de qualquer maneira veio o tema. Mas aí foi a primeira vez que a gente teve que sentar e escrever o texto. Porque tinha que ir para Brasília um mês antes, entendeu? Então a gente teve que sentar e escrever. Então, foi a primeira vez que eu escrevi uma peça na minha vida. Porque a gente teve que pôr no papel aquilo que a gente tinha combinado nas improvisações, né? Então foi assim que eu comecei a escrever.
Aí depois eu comecei a escrever peças sozinho, que começou, eu achei divertido aquilo, mas eu pensava em ser ator, eu não pensava em escrever profissionalmente, nem ser diretor, porque na verdade eu queria ser ator de cinema. E aí, na verdade, aquele grupo de teatro, para mim, assim, era o primeiro degrau, entendeu? Para eu chegar um dia e ganhar o Oscar de melhor ator. Mas aí eu comecei a escrever mais, e aí eu entrei para a ECA, que é a Escola de Comunicações e Artes, né? E aí os cursos eram esquisitos. Eu ainda entrei, a terceira opção, que era de noite, então era meio esquisito, assim. Então eu ficava bastante na biblioteca lendo, e acabei lendo, assim, toda a obra do Nelson Rodrigues, um monte de autores americanos, e ingleses, e franceses, né? Então eu fiz meio um curso de teatro, assim, lendo. E aí continuei escrevendo para mim mesmo, assim, sem pensar em montar aquelas peças, né? Porque eu continuei trabalhando com o meu grupo de teatro, né? A gente fazia tudo junto, né? E a gente, inclusive, continua aquele trabalho que o Não inventou, da gente usar a parte, porque todos tinham aquela formação de artes plásticas e teatro, né? E o teatro da gente, no fim, a parte visual era tão importante quanto a peça. E teve até uma peça que era mais importante. O texto mesmo era muito pouco texto. Eram mais cenas que aconteciam assim com boneco, misturado com cenário, misturado com figurino. Às vezes o figurino fazia parte do cenário, às vezes a gente fazia uma coisa junto com o boneco. Era uma coisa bem maluca o trabalho da gente. E aí eu casei com a Mira, né? Com a Mira Ha, que era do meu grupo, né? E aí, não muito tempo depois, nasceu meu primeiro filho, o Leonardo, e aí eu precisei ganhar mais dinheiro, porque teatro é uma coisa que às vezes dá certo, às vezes não dá, né? E eu já fazia teste para comercial, fazia umas outras coisas de ator, teatro de boneco também, mas precisava de uma coisa assim mais constante, né? E aí uma das coisas que eu consegui fazer foi escrever histórias para a revista Recreio. Não sei se você conheceu essa revista. Ela existiu até um pouco tempo atrás, mas na época que eu fiz, que foi no fim dos anos 70, começo de 80, ainda era o principal, era uma história, e aí tinha umas atividades também, né? Então aí eu experimentei, eu conheci a Ruth Rocha, porque meu pai trabalhou muitos anos na Editora Abril. Acho que quase mais de 30 anos. Bastante. E aí eu conheci a Ruth Rocha, que era diretora das revistas infantis. E aí experimentei escrever uma história, aí ela gostou e foi publicada, e eu gostei, também peguei gosto, e acabei escrevendo várias histórias. Então eu fui, sem ter planejado, eu fui virando uma pessoa especialista em escrever coisas para criança por causa disso, entendeu? Porque esse foi o primeiro trabalho profissional de escritor que eu consegui, que era escrever histórias infantis, né? Porque a revista, para quem eu trabalhava, para quem escrevia, era infantil. E também eu comecei a fazer umas atividades também da revista e fazer ilustração também. E, às vezes eu fazia atividades e ilustrava. Teve uma história que eu só ilustrei, uma história de uma outra pessoa, e as outras histórias que eu escrevi, a maioria eu fiz as ilustrações também, né? Que era um jeito de ganhar duas vezes, né? Duplo. E aí eu comecei a escrever uma das histórias que eu escrevi para essa revista, começou a ficar muito grande, porque o texto era pequeno, assim, as ilustrações eram sempre grandes e tinha um texto que era pequenininho, um pouquinho de texto em cada página, né? Aí começou a ficar grande, aí... Quase um quadrinho, não? Parece um... Era assim, era umas 5, 6 linhas em cada página, entendeu? Então a história tinha que ser meio curta mesmo, né? E aí eu passei num lugar, num teatro, que em cima funcionava uma coisa que chamava Associação Paulista Associação de Teatro Infantil e Juvenil, APTIG, chamava. E aí eu vi um cartaz que tinha tipo de um concurso de leitura dramática de peças infantis. E aí essa história que estava começando a ficar grande, acabei transformando numa peça por causa desse concurso. E aí eu me inscrevi e foi uma das peças escolhidas. Legal. É uma peça chamada Vida de Cachorro. E aí teve a leitura dramática, que era uma coisa que eu não sabia muito bem como era. Eu achava que as pessoas iam ler o texto, porque era uma leitura, né? Mas não, tem um tipo de leitura dramática que os atores decoram o texto. Então tem até assim uma certa movimentação no palco. E o mais louco é que era uma peça musical,
E eles, porque tinham um dinheiro, assim, eles viviam com um dinheiro, não sei exatamente se era municipal, estadual, tinha algum dinheiro lá, e eles contrataram uma pessoa para fazer as músicas. Então eles, inclusive, cantaram as músicas, uma coisa muito louca. E eu só fui na estreia, eu não vi antes do que ia acontecer, né? E foi um dia, acho que o dia mais louco da minha vida, porque pela primeira vez eu vi encenado uma coisa que tinha saído da minha cabeça. Porque uma coisa é você escrever e aparecer escrito no lugar, né? Outra coisa é você escrever uma peça e a peça tá lá ao vivo, entendeu? Na sua frente, né? E eu nem participei dos ensaios, porque depois, quando eu comecei a dirigir e participar, não, deixou de ser uma coisa tão maluca, entendeu? É que lá foi um choque, porque eu achei que eles iam ler o texto e, de repente, eles estavam fazendo a peça e cantando as músicas, né? Foi muito esquisito, porque parecia que eu estava, assim, vendo uma projeção do que estava na minha cabeça, né? E aí foi muito legal e foi super comentaram, assim, falaram e tal. E o meu pai foi assistir, minha mãe também. E aí eles decidiram, na verdade meu pai teve essa ideia, mas minha mãe achou super legal, concordou, que eles iam produzir a peça. E aí ele foi atrás do patrocínio, conseguiu, lá de uma comida de cachorro, e montou e produziu, e aí ele falou que eu ia dirigir, que era uma coisa que eu também nunca imaginei que eu ia fazer na vida. Eu já estava fazendo um pouco disso, porque eu já estava fazendo um curso. Uma das coisas que eu inventei para ganhar dinheiro, além de escrever para revista Recreio, era dar um curso de teatro para adolescentes lá no nosso galpão, né? E aí começou a dar certo esse curso, e aí sempre no final do semestre tinha uma pecinha também, uma apresentação de um espetáculo que a gente fazia, né? A partir de improvisação. E aí, de uma certa maneira, eu comecei a virar diretor assim também, meio sem querer, entendeu? Porque eu tinha que organizar a peça dos alunos que ia acontecer todo semestre, né? Então eu já tinha dirigido mais ou menos uns 5 ou 6 espetáculos, né? Antes de fazer. Então não foi uma coisa meio natural também, eu dirigi, né? E aí essa peça foi super bem, eu ganhei até um prêmio do APCA, de melhor peça infantil. Legal. E aí acabei de virar escritor profissional, né? E aí eu fui montando outras peças, e aí uma atriz chamada Ângela de Castro, que é do Rio de Janeiro, agora ela mora em Londres, ela é clown. Inclusive, ela promove lá um festival de clown, uma coisa super bacana. Legal. Vem produções de clown de várias partes da Europa, uma coisa super legal que ela faz, além dela fazer os espetáculos dela. Ela é super engraçada, super bacana. Ela é uma atriz, ela fez a primeira montagem do Macunaíma, sabe? Dirigida pelo Antunes Filho. Que é uma coisa, tipo assim, uma coisa lendária, né? Ela estava lá, e naqueles primeiros espetáculos também do Nelson Rodrigues. Depois ela acabou, por causa dessa... eles viajaram pelo mundo todo com esse Macunaíma e com as peças do Nelson Rodrigues, né? E aí, por isso, ela acabou conhecendo pessoas em Londres e por isso ela acabou indo morar lá. Só que antes de acontecer isso, ela estava no Rio de Janeiro e ela montou a peça Vida de Cachorro. E ela era produtora, ela fazia um dos personagens e ela era produtora também. E aí ela ficava inventando coisas. Aqui em São Paulo, aqui não, lá em São Paulo, aí onde vocês estão em São Paulo, né? Aqui em Curitiba não teve. Ficou 1 ano e meio, mais ou menos. A gente fez 1 ano. E aí, no começo do ano seguinte, a gente fez mais um pouco em outro teatro. Mas lá no Rio, acho que já estava no 3º ano, porque ela ficava fazendo promoção, foi um sucesso absurdo. E aí ela não tinha mais o que inventar, e ela tinha duas amigas que tinham uma editora de livros infantis, chamada Memórias Futuras, que não existe mais. E ela convenceu elas de fazer a versão para livro da peça Vida de Cachorro. Então ela me ligou e falou, olha, você vai ter que fazer a adaptação para livro e fazer as ilustrações e você tem que mandar daqui 15 dias. Eu falei, tudo bem. E aí também, uma coisa que eu acabei fazendo várias vezes na minha vida, é que eu transformei uma peça em livro. Às vezes eu fiz o contrário, transformei um livro numa peça. Mas a maioria das vezes que eu fiz foi de peça para livro. E aí fiz as ilustrações. Eu tenho até um livro aqui, ó. Tá aqui. Ó, Vida de Cachorro.
E aí, uma das coisas que, assim, naquela época não tinha coisa de computador, era tudo feito na mão, né? E aí, uma coisa muito cara eram os filmes para fazer coisas coloridas, porque cada cor tinha um filme, é como tipo de um filme, assim, sabe? O amarelo, o azul, o vermelho e o preto, né? E aí, quando juntava, ficava tudo colorido, porque misturava as cores. E isso era muito caro, era uma coisa que chamava fotolito. E aí, elas aproveitaram o fotolito do cartaz da peça, tá vendo? A Ângela já aproveitou, porque esse cartaz eu que fiz, para a peça de São Paulo, para a montagem de São Paulo. Aí, quando ela fez lá, ela pediu, eu falei, claro, pode usar, com certeza. E ela já aproveitou o fotolito para fazer o cartaz do Rio. Tá vendo? Esse é do Rio. Tem até aqui, ó. Não, aqui não tem. Não fala. Não, eles conseguiram tirar a parte que estava escrito teatro e tal. É que eu tenho um cartaz, o único cartaz que eu tenho é da montagem do Rio de São Paulo, não sobrou nenhum. Mas aí, como estava escrito musical infantil, aí eles deram um jeito de transformar na capa de livro, entendeu? E aí eu fiz as ilustrações também, né? E aí acabou, a mesma história, foi a primeira peça que eu fiz, e acabou virando o primeiro livro também. Aí por causa desse livro e dos outros que eu acabei conseguindo fazer, e por causa da peça, me chamaram para fazer um teste na TV Cultura, para escrever um programa infantil. A Rita Okamura, que me chamou. Que na verdade ela nem ia participar, mas ela me conhecia, falou, olha, tem esse cara que escreveu essa peça, que é muito boa, tem esses livros, isso aqui, chama ele também. Aí me chamaram, e aí tinha eu e mais 2 pessoas, 2 caras. E aí a gente fez lá, não lembro direito qual foi o teste, acho que ela escreveu umas cenas. E aí os 3 foram aprovados, só que um não quis participar porque ganhava muito pouco. E realmente assim, era tipo uma miséria, muito pouco. Realmente eu continuei fazendo, sim, porque eu resolvi aprender a fazer aquilo fazendo, né? E aí o outro, ele chegou a escrever algumas cenas, mas aí ele brigou. Eu não estava lá, não sei porquê, como, nem onde. Ele acabou brigando, não sei, foi uma coisa até meio assim, ele ficou muito bravo porque não quiseram fazer alguma coisa lá que ele inventou. Falaram que não dava para fazer. E aí ele ficou bravo e no fim eu acabei escrevendo sozinho o programa, um programa chamado Catavento. Que é muito parecido com o esquema do Rá-Tim-Bum. Não o Castelo Rá-Tim-Bum. Rá-Tim-Bum, que é tudo de pedacinhos, né? E esse também era tudo de pedacinhos, eram tipo uns modos assim que eles meio... os primeiros até eles meio que fizeram assim, iam misturando os que tinha, chegou aí com uma hora começou a ficar só inéditos. Mas era tudo de pedacinhos, assim, né? E eu acabei escrevendo 120 episódios. Bastante. E foi uma oportunidade muito boa, né? Porque eu aprendi a escrever programa de televisão escrevendo, né? Eu escrevi umas coisas. E aí, às vezes, uma semana depois já estava no ar e eu já via o que dava certo, o que não dava. E aí, assim, o que dava certo eu fazia variações daquilo, né? Então foi super bacana, porque na agricultura a audiência era traço. Que eu acho que é menos de 1000 pessoas. Quando tinha menos de 1000 pessoas assistindo, era traço. Então, assim, traço. Todos os programas davam traço. Então, eles não tinham expectativa nenhuma de nada. Era assim, era uma tranquilidade, entendeu? Porque depois eu trabalhei em TV aberta e é uma loucura, né? Você tem que fazer sucesso, entendeu? Quem não faz sucesso, eles, inclusive, eles olham meio feio, meio estranho, assim. Eles começam a se sentir meio esquisito quando não está fazendo sucesso. E aí quando faz sucesso, na verdade, é pior quando faz sucesso. Aí tem que manter o sucesso, né? Aí fica mais nervoso ainda. Fica todo mundo em, meu Deus, precisamos manter esse sucesso. Quando eu participei do Sai de Baixo, foi muito a coisa mais estressante que eu já fiz na minha vida. Então, eu estava acostumado com a TV Cultura, né? Que a gente sempre fazia antes as coisas, né? Se bem que o Catavento foi meio assim, eu ia escrevendo, eles iam fazendo, escrevendo, eles fazendo, né? Os outros, quando estreou o Rá-Tim-Bum, mesmo os outros programas que eu fiz um outro chamado Revistinha também, que era muito louco, que era um programa ao vivo. O Ilha, depois, o Castelo, o Mundo da Lua, né? Sempre, quando estreava, já tinha um monte de coisa pronta, entendeu? Então era tudo mais tranquilo, né? Tinha, sei lá, 6 meses para começar a fazer. Na verdade, o Castelo, a gente ficou quase um ano
preparando, inventando, antes de começar a ser gravado, né? Uhum. Por isso também que tem, até hoje é assistido, porque foi uma coisa feita com mais calma, né? Tinha coisa, não deu certo, vamos fazer de novo, de outro jeito e tal. E Bom, estreou depois de gravar, né? Depois de gravar. Isso, é. Não foi até depois de gravar tudo, não. O Rá-Tim-Bum estava na metade. Tá. Depois que estreou, a gente ainda ficou mais um tempo gravando, e o Castelo também. Na verdade, não faltava tantos, acho que faltava só 20, mas aí viram que dava para fazer mais 20. Era para ter 50 e acabou sendo 70, ou era 70, mas depois 90, mas eu acho que não. Acho que era 50, tanto que o último episódio era para ter sido o aniversário do Dr. Vitor. Que é um que todo mundo vai todo mundo se encontra. Todo mundo, que era aqueles que iam só uma vez por semana, né? Que eram os convidados. E pessoas também, tipo Peroni, umas pessoas que eram de quadro, acabaram aparecendo lá ao vivo, né? Mas aí decidiram que dava para fazer mais 20. Então aí acabou tendo 70, então, mas na verdade não teve último, né? Porque desde que estreou, tá passando sem parar, 26 anos, ou 27, sei lá quantos anos. E aí quando chegava o último, já no dia seguinte tinha o primeiro, então não teve essa coisa, né? Eu achava na minha cabeça, é o último, tal, porque o primeiro era muito especial, né? Porque era o dia que as crianças iam pela primeira vez no castelo, conheciam o Nino, etc. E aí começava as brincadeiras deles, né? Mas o último acabou sendo um que era normal, e aí já ia pro primeiro de novo, né? O último foi aquele do Dr. Abobrinha Hassel, contrato, né? E vira quase um amigo. Tem esse? Você sabe que, bom, faz 20 e tantos anos que eu escrevi, né? Porque eu acho que eu escrevi esse último. Eu sei que eu fiz o primeiro, porque eu não escrevi todos. Porque eu fui pro SBT, a grande besteira que eu fiz na minha vida, tem várias coisas que eu me arrependo. Uma das que eu mais me arrependo é ter ido pro SBT antes de começar a gravar o Castelo. Porque eu nunca tinha participado de TV aberta, né? Era uma coisa que eu tinha vontade. Outra coisa, fazer televisão normal, digamos assim, né? E foi uma experiência não muito boa, tanto que não foi gravado nada do que o que eu escrevi lá acabou não sendo feito, né? E aí, quando começou a gravar, eu não estava lá, entendeu? Eu tinha inventado tudo o Cal. Aí eu fiz uma sinopse de cada uma dos 50 episódios que ia ter. E fui lá para a SBT, mas aí acabou não dando certo e deu tempo de eu voltar. E aí o Cal não quis fazer o primeiro logo, ele quis deixar para fazer já quando tivesse tudo bem azeitado, assim, todo mundo, né? E aí deu tempo de eu fazer o primeiro e eu acabei fazendo alguns que faltavam e mais os 20 a mais que teve, né? Então, na verdade, tem umas coisas que eu não sei, entendeu? Ele fala, você que escreveu tal episódio? Eu falo, olha, provavelmente não. Mas também faz tanto tempo que realmente eu não sei, né? Eu já escrevi tanta coisa depois, né? Que aí, às vezes, às vezes eu até minto, eu falo, sim, eu estou lembrando desse, esse episódio é muito interessante, eu não tenho a menor ideia do que a pessoa está falando. Porque, às vezes, é um que eu não escrevi, né? E as gravações, como que era? Você lembra? Então, do Castelo, era assim, foi tudo feito separado. Assim, o Tibi Peroni, por exemplo, foi o segundo quadro a ser feito. Eu não sabia, eu achei que foi o primeiro, nossa, mas não foi. Depois o Henrique, que faz o Peroni, me falou que já tinham feito as coisas do Mal. O Mal foi a primeira coisa a ser feita. Talvez porque era só boneco, né? Era só um Mal e o Godofredo, né? Era mais fácil. E aí, o Tibi Peroni teve que ser o segundo, porque eu queria fazer tudo, sabe? Ao mesmo tempo, né? Tudo que me fala, eu não queria falar não para ninguém, porque eu tinha essa mania também. É difícil falar não, né? E aí eu já estava fazendo a tal do negócio no SBT, e aí o Cal me convidou para ser o Tíbio, do Tibi Peroni, que eu adorei, né? E eu aceitei, ao mesmo tempo, fazer uma peça dirigida pela Marília Pêra. Legal.
Foi uma peça sobre dois cientistas franceses, Pierre e Marie Curie, que descobriram a radioatividade, né? Que foi uma coisa que acabou chegando lá na bomba atômica, né? Uhum. E aí eu tinha que... Por isso que o Tio Perano tem barba também, porque eu ia fazer um personagem que tinha barba. Tinha barba. Então eu fui... Minha barba demora para aquecer, então eu já tinha que deixar antes. Então quando a gente gravou o Tio Perônio, eu já estava deixando a barba. Então por isso teve que pôr barba no Henrique também. Coitado, por minha culpa. Se bem que eu acho legal eles terem barba. É uma das coisas que eu acho que faz a gente ficar mais igual, né? Mais parecido, né? Uhum. Então aí o Tibio Peroni eu acabei escrevendo. Uma pessoa escreveu, mas aí o Cal queria que fosse mais engraçado. E na verdade, ele queria que fosse mais parecido com os personagens da onde a gente partiu para inventar eles, que é aqueles do Tintim, sabe? Aqueles dois gêmeos. Ah, eu acho que eu já. Uhum. Então. A base daquilo, foi uma coisa que eu tinha inventado por Rá-Tim-Bum, que ninguém quis, que eram os personagens malucos que descobriam assim, coisas óbvias. Eles descobriam para que serve o Pires, por exemplo. Para que serve o Pente. Eram os personagens... Aí acharam muito esquisito isso. E aí, quando a gente estava inventando as coisas para o Castelo, eu falei, cara, eu queria fazer esses personagens e tal. E aí juntou com uma ideia dele que ele queria que tivesse dois cientistas, porque o pai dele era um cientista, inclusive, muito importante. E aí a gente juntou essas duas ideias com mais essa, que a gente era muito fã do Tintim, os dois, e a gente adorava esses gênios. E aí ele queria que fosse mais parecido com o Dupont e Dupont, que são esses dois detetives trapalhões, né? Eles serem mais trapalhões, entendeu? Eu fiz eles serem mais comédia, assim, mais palhaço, na verdade, né? Eles é muito então legal. Esse eu escrevi e aí a gente teve que fazer correndo, meio correndo. A gente fez em 2 semanas, todos. Porque os cenários eram muito grandes também. E assim a gente ocupou. Tinha um cenário, um estúdio enorme, que geralmente eles sempre montavam e desmontavam coisas para ser usado para várias coisas. Mas aí o castelo ficou fixo lá. Então tudo que acontece no castelo ficou montado nesse estúdio gigante, né? Mas aí quando a gente começou a gravar, por exemplo, Tibio e Perônio, já estavam fazendo esses cenários do castelo, que eram tudo interligados, assim, que é uma coisa que geralmente não é, né? É tudo feito separado, né? E o Tibio e Perônio tinha 3 estúdios pequenos, assim, na frente, e o Tibio e Perônio foi num desses pequenos. Aí num outro depois teve a Morgana, depois outro teve dentro do lustre, entendeu? Depois os passarinhos. Então foi tudo feito assim, separado. A gente não se encontrou, entendeu? Quer dizer, teve gente que provavelmente se encontrou, que enquanto tá fazendo a Morgana, talvez já estavam fazendo o castelo, entendeu? A parte de dentro do castelo, né? Eles acabaram se encontrando. Mas quando a gente fez o Tibio e Perônio, só tinha um Tibio e Perônio lá, do castelo, né? E eles estavam fazendo o cenário do castelo mesmo, né? E quando encontrou todo mundo, devia ter sido muito legal. Então, esse dia foi divertidíssimo, né? Porque encontrou pessoas que nunca tinham se encontrado. Porque, inclusive, a Morgana, ela era um quadro. Então, ela já tinha gravado tudo. Ela só apareceu lá no castelo pela primeira vez, porque eu inventei essa história de ser o aniversário do Dr. Vitor e todo mundo que apareceu lá, né? E aí, por causa desses 20 a mais... Oi? Tem um que é aniversário dela também, né? Então esse é um dos que eu não sei te dizer, não lembro. Não lembro. Eu acho, provavelmente não fui eu que escrevi, não. Mas aí, ou foi? Não sei. Né? Não sei. Mas eu acho que... eu tava? O Tibio Perônio tava? Acho que tava no... então. Mas então esses foi daqueles 20 a mais. Como teve esses 20 a mais, que ainda não tinham sido inventados, e o Sérgio Manberti, que era o ator que fazia o Dr. Vitor, ele já tinha assinado um contrato com a Globo de fazer uma novela. Ou na Record, não sei. Ou acho que na Bandeirantes, sei lá. Ele já tinha assinado o contrato porque já ia acabar, né? Porque já tinha feito o último, que era aquele do aniversário dele, né? E aí ele não podia mais gravar. Então eu tive a ideia de, em vez de aparecer ele só aparecia no começo e no final.
também, né? Ele ia embora no começo, aí o Nino ficava lá fazendo folia com os amigos dele, e aí no final o relógio falava que estava na hora de vir, porque o Dr. Vitor estava chegando e tinha que parar aquela bagunça, né? Então eu tive a ideia da Morgana substituir, entendeu? Dela ser o adulto que termina com a brincadeira, né? Tem que parar de brincar, porque o adulto vai chegar. E aí no final, como ia ter um personagem de quadro, aí inventei alguns que o Tibi e Perônio foram. Porque eles nunca tinham ido, na verdade, porque era um quadro só, né? E aí tem até o que eu mais gosto, assim, de todos que eu escrevi e participei, é o que o Doutor Abobrinha se veste de Tibi e Perônio. Não sei se você lembra desse. Daí chega uma hora, tem 3, né? A gente não sabe qual dos 3 a gente é. Foi divertidíssimo fazer. Nossa, esse foi realmente assim, uma delícia. É o meu preferido, com certeza. Eu lembro. Então foi assim, aí tem gente que provavelmente tem uma experiência diferente, né? Porque eles se encontraram, e as pessoas lá do castelo mesmo tem 1000 histórias para contar, mas eu só sei desse dia que a gente se encontrou, todo mundo, e nesses que o Tibi e Perônio foram no castelo, né? Então aí a gente foi lá e se encontrou com o Cássio, com o Luciano, com Cíntia, Raquel, com todos aqueles que eram os fixos, né? O Nino e as crianças, né? Legal. Eu tenho esse livro aqui, ó, ainda. Olha só, isso é uma raridade. É muito antigo. Eu gostei, eu li, eu tenho autógrafo do Dr. Vitor aqui nele. Uma vez ele veio aqui na minha cidade, aí eu fui na palestra. Eu era pequenininho, acho que eu tinha uns 13 anos, foi em 2003. Eu era Nossa, que legal. Eu era o único criança lá na palestra. Ah, é? Que legal. Nossa, uma emoção grande conhecer ele. Ele é um baita de um ator, né? Nossa, ele é... sim, é uma pessoa maravilhosa, né? Ele no palco é incrível, ao vivo. Nossa, ele é realmente um ator de teatro mesmo. Eu vi um monte de peças dele. Antes dele ser o Dr. Vitor, nossa, eu era fã dele. Eu vi muitas peças dele antes de conhecer ao vivo. Nessa novela que tá passando agora, né, da Flor do Caribe, que ele tá fazendo, ele foi um papel malvado, mas fez perfeito do papel. Nossa, eu não vi. Eu nunca vi. Na verdade, no teatro acho que eu vi ele fazendo mal. Mas em televisão eu nunca vi. Geralmente ele é bonzinho, né? Ó, tô pedindo para mandar abraço para Manaus, o Matheus Barbosa. Oi, Matheus, de Manaus. Um abraço para você. Muito obrigado por aparecer aqui. Valeu. Alguém perguntou se... O Rubens perguntou se você ainda tem contato com o Henrique. Com o Henrique? Muito. Eu tenho muito, porque a gente fez várias coisas de... A gente ficou muito tempo sem fazer, Tibi e Perônio. Depois teve uma peça do Castelo. E aí teve uma segunda peça, e aí o Tibi e Perônio participavam. Legal. Então a gente fez no teatro, que foi uma coisa muito engraçada, porque a gente cantava e dançava, fazia um monte de coisa engraçada. E aí depois a gente ficou mais um bom tempo sem fazer Tibi e Perônio, e aí chamaram a gente para fazer, isso foi nas Olimpíadas do Rio. A GE fez um monte de coisas lá do Rio de Janeiro, uma coisa de iluminação, sabe? Eles mudaram, fizeram não só do lugar lá na Praça Olímpica, daquele complexo olímpico, né, que foi construído, mas também na própria cidade. Tudo de graça, umas coisas que mudaram lá, um monte de coisas com coisas de última geração, coisas assim, top de linha, né? E aí eles queriam divulgar isso, e eles chamaram o Tibi e Perônio, a pessoa que fez essa parte de criação, né, para eles, quis fazer, porque ele era fã do Tibi e Perônio, ele tinha assistido quando eu era criança, né, quando estreou, né. E aí a gente acabou fazendo 5 filmes que não passaram na televisão, porque eles já estavam fazendo coisa, passou só na internet, passou no Facebook deles, e mais algum, não sei se no Instagram, eu acho que sim, acho que era uma coisa assim, eu sei que, na verdade, eu nem assisti, eu já assisti separado, né? Separado, E aí o lançamento disso é que foi muito legal, porque aí eles alugaram o cenário do Roda Viva.
Ah. Tem gente que até hoje acha que o Tibi e o Perônio participaram do Roda Viva. A gente foi entrevistado. Mas, na verdade, era uma brincadeira, entendeu? Era fingindo que a gente estava participando do Roda Viva, com pessoas, com jornalistas de verdade, né? Mas, na verdade, era para lançar esses filmes, entendeu? Fazia parte do... Inclusive, ganhou até prêmio. Esse lançamento ganhou de melhor lançamento do ano, de vídeo, não sei das quantas. Uma coisa muito maluca. E aí a gente acabou fazendo isso e na verdade, a gente é amigo, né? Quando a gente fez Steve Peroni, a gente já tinha até feito uma peça musical, que os dois tinham participado, mas era uma multidão, uma coisa tão confusa, que a gente se conheceu, tal, era amigo, mas a gente não ficou tão amigo. Depois que a gente fez o Steve Peroni, que a gente ficou acabando ficando amigo mesmo, né? E aí a gente acabou fazendo outras coisas de Steve Peroni também. E aí a gente se encontra sempre. Legal. Agora faz um ano que eu não encontro ele, né? Porque ele está lá em São Paulo e eu estou aqui em Curitiba, né? Mas... Eu queria fazer uma live com ele. Ele é muito... então, ele está fazendo. É só combinar. Se você não tiver o contato dele, eu te passo. Você já fez? Já fiz. Que legal, eu não sabia. Foi uma das, assim, eu vi umas coisas que ele fez, ele viu umas coisas que eu fiz, mas é que a gente está fazendo tanta coisa, né? Que aí não dá tempo, né? E ele também está com um filho pequeno, né? Agora tem 2 anos e meio, eu acho. Então ele fica lá, eles ficam correndo atrás dele, né? Porque criança, até um certo, menino principalmente, até uma certa idade, você fica correndo atrás deles, né? Porque eles têm uma energia que não acaba, né? Tipo assim, parece que eles vieram com pilha a mais, né? E aí a gente está tentando, faz 6 anos, por isso também que eu encontro sempre com ele, a gente acabou se encontrando bastante, porque a gente está tentando fazer um spin-off, que é um programa que sai de dentro de outro, né? Do Tibi Perônio. Então a gente fez até um piloto, aí depois eu acabei mudando completamente, e aí mudei de novo, e aí agora parece que talvez dê certo, talvez no ano que vem a gente consiga fazer esse programa. Mas por enquanto, assim, é só um sonho que a gente está tendo, né? A gente fica tentando e tal. Mas, inclusive, a gente nunca chegou a ter os direitos, porque os direitos são na TV Cultura, né? Tudo que é feito na TV Cultura, na verdade, é da Fundação Padre Anchieta, né? Então, é como se o Padre Anchieta fosse o dono sei lá, de tudo que é do Castelo, tudo que é do Mundo da Lua, né? Então, tudo a gente tem que pedir, e tem todo lá um plano de marketing e tal. E aí, mas agora parece que é uma coisa que já começou a ser feita na turma anterior, porque sempre que muda o presidente, acaba mudando também o diretor de programação, e aí mudam várias pessoas e tal. Mas aí eles estão continuando uma coisa que é rara no Brasil, né? Uma turma continual que a outra está fazendo, que geralmente joga tudo no lixo, mas tudo de novo, né? Mas eles estão sendo espertos e eles estão continuando um plano, porque tinha algumas coisas do Castelo que estavam com direito com uma pessoa, outro estava com outra, tinha umas coisas de publicidade também, de brinquedo, e eles conseguiram comprar tudo de volta para a TV Cultura ser dona de tudo de novo, para aí eles verem o que eles vão fazer, entendeu? E aí eles se interessaram por fazer esse spin-off, parece que eles vão fazer de outros também, umas coisas a mais, né? Partindo do Castelo, né? Com personagens do Castelo. Então a gente tá animado, porque de repente dá certo. Tomara que dê, mas... Aí eu vou querer assistir. Tomara, né? Então, por conta disso é que a gente acabou se encontrando bastante, né? E no final a gente ficou mais amigo até do que a gente era, né? Legal, não. Mas tomara que saia, vai sair. Sim. O Eduardo Silva entrou aí, o Bongo, que era o Edu. E aí, Bongo? E aí, Eduardo? Vou fazer uma live com ele depois. Oba! Tá bom. E me conta um pouquinho mais agora do Mundo da Lua. Do Mundo da Lua. Então, o Mundo da Lua foi antes do Castelo, né? E aí foi por causa do Mundo da Lua que foi parar no SBT, na verdade. Porque assim, eu não tenho certeza, mas eu acho que foi a maior audiência que teve na TV Cultura. E foi, inclusive, no horário nobre, que assim, que é
acho que é das 6 até as 10, tem um horário assim, que é o horário que a maioria das pessoas no Brasil assiste televisão, né? Então é o espaço publicitário mais caro, então é uma coisa. As coisas têm que dar certo, entendeu? O canal dá certo, a emissora dá certo, essa parte da programação tem que dar certo. O resto pode não dar, entendeu? Dá para arriscar, né? Mas essa parte, sim. As novelas, por exemplo, na Globo, o Jornal Nacional e as novelas tem que dar certo, entendeu? Porque senão eles se dão mal, né? Uhum. E não é cortado. quando estreou o Mundo da Lua, estreou domingo. Acho que não era no mesmo horário dos Trapalhões, uma coisa assim. E uma vez por semana só, né? E não deu muito certo. Não teve audiência. Eu acho que, não sei se passou do traço. Eu acho que passou, mas bem pouquinho, assim. Aí, quando já tinha bastante episódios prontos, quando estreou, não tinha, só tinha, acho que uns 20, talvez. Ou menos. Mas aí, chegou uma hora que tinha bastante. Então, eles experimentaram por diário. Uhum. E aí passava de tarde, e aí passava de noite também, que eu acho que era 7, não sei exatamente. Até números não é comigo, você não tem a menor ideia. Eu não consigo lembrar de números. Mas aí puseram todo dia e no horário nobre. E era assim, era junto com a novela da Globo, acho que era a novela das 7, né? E começou a ter uma audiência cada vez maior, foi uma loucura. Legal. E aí, inclusive, até então, a Globo, como só dava traço na TV Cultura, eles emprestavam os atores. Podia fazer, entendeu? Tanto que o Fagundes já tinha feito um monte de coisas. O Tony Ramos vivia fazendo coisa na cultura também. E aí, por causa do sucesso do Mundo da Lua, eles falaram, olha, não peçam mais, porque a gente vai ter que falar não para vocês, tá? A gente não vai mais emprestar atores. Porque, inclusive, foi até legal, porque fazia parte do acordo deles emprestarem, porque foi o Fagundes, o Guarnieri, né, que é o avô, e a Laura Cardoso também. Não sei se a Lucinha Lins tinha contrato, mas eu acho que sim. E a Laura Cardoso também. Para eles emprestarem, teve um acordo lá que a Globo tinha o direito de passar uma vez na Globo, né? E passou, no ano seguinte, passou durante o verão. Olha. E foi um super sucesso também, legal. Foi super legal. E aí, por causa disso, mas aí que tá, na hora que essa audiência que a TV Cultura teve, que foi altíssima, não sei exatamente o número, que se eu falar, eu vou chutar o número, porque eu não lembro. Mas eu sei que foi altíssimo. Não roubou da Globo, roubou do SBT, entendeu? Então, o Luciano Calegari, que era o diretor de programação, falou, quem foi o desgraçado que inventou esse programa? Aí ele viu lá no fim dos leitores, isso ele me falou, por isso que eu sei. Aí ele falou, vê aí, quem que inventou essa porcaria? Ele falou uma palavra pior, não foi porcaria, mas tudo bem, eu não vou falar agora a palavra que ele falou. Aí viu lá, criação, Flávio Soares, chama esse desgraçado aqui. Aí ele me chamou e me convidou para fazer uma coisa lá, um seriado, entendeu? Mas depois eu vi que, na verdade, eu acho que ele me chamou para me tirar da TV Cultura, entendeu? Não era para eu fazer programa nenhum, era só para eu ficar lá contratado. Depois até começou, na verdade virou uma novela, era um seriado que virou uma novela, que inclusive é às 6, aí depois resolvendo que era às 8. Imagina! Nossa. Aí no final acabou, foi quando teve o Éramos 6. Eles desistiram da novela e fizeram pela 10ª vez o Éramos 6. Né? Então foi por causa do Mundo da Lua, entendeu? Que foi um sucesso absurdo, né? E até hoje. As pessoas amam, né? Que é muito engraçado, às vezes, porque eu vou bastante à escola por causa dos livros infantis. Eu vou bastante à escola, né? E aí é engraçado porque as crianças conhecem tudo. Mas quem fica muito animado mesmo são as professoras. Porque elas têm idade de gente que assistiu quando era criança, né? O Castelo e o Mundo da Lua também, né? Faz quando 20 porque o Castelo passava 3 vezes por dia, o Mundo da Lua 2, né? Então era assim, a pessoa tinha várias opções para assistir, né, o programa. Faz 20 anos já, né? 25, né? Por aí. O Mundo da Lua vai fazer 30. 30? Nossa. O ano que vem. Eu sei porque aquele bebê que nasce no final do seriado, que é o filho que está na barriga da mãe, é meu filho. Porque eu era casado com a Miriam, né? Que faz o papel da mãe.
Da mãe. E aí, quando começaram as gravações, a gente descobriu que ela estava grávida. Eu lembro. E aí, aquele bebê que nasce é o meu filho. Ele Legal. existia já, ele estava na barriga dela, né? Por isso que eu sei, ele vai fazer 30 anos o ano que vem. Por isso que eu sei, ele nasceu no ano que... Não, ele nasceu antes, ele nasceu em 91. 90. Acho que estreou em 92, né? Não sei. Nossa, eu tinha 2 anos. Eu nasci em 90. Então. Eu já fiz 30. Tá certo. Então é isso mesmo. Então, é 21 que vai fazer 30 anos, exatamente. Não, foi em 91 mesmo que estreou. Na verdade, acho que foi meio no final do ano que estreou. Eu não sei nada, você tá vendo? Data eu não sei mesmo. Mas faz 30 anos já. Imagina, que loucura, né? E o pessoal lembra. E aí, além disso, o que faz o Diego de Los Angeles, que é o filho da irmã rica, da mãe, é meu filho também, que é o meu filho mais velho, que é o Leonardo. A família inteira participou. E eu sou o tio Dudu, né? Então é muito engraçado, porque as pessoas geralmente sabem que eu sou o Tibio ou o Peroni, que também é a primeira coisa que me pergunta é se eu sou o Tibio ou o Peroni. Mas aí tem, às vezes, elas não sabem que eu sou o tio Dudu. E aí eu começo a contar, e aí chega uma hora que elas percebem que eu sou o tio Dudu. Aí assim, elas ficam emocionadas. É muito engraçado. Eu gostava. Eu era pequeno e assistia, nossa. Né? Muito legal assistir. Agora parece que muita gente está assistindo, mostrando para os filhos, porque muita gente está assistindo televisão junto com os filhos, né? De novo, isso era uma coisa que tinha gente que não tinha tempo, né, para assistir televisão com os filhos. Agora está todo mundo em casa, né? Está todo mundo assistindo coisa junto com os filhos, que é uma coisa legal, é uma das coisas boas dessa loucura que está acontecendo, né? E aí muita gente, muita criança que sabe, conhece o Castelo e o Mundo da Lua, e mesmo o Rá-Tim-Bum, por causa da pandemia, porque quem assistia e gosta está mostrando para os filhos. Né? Eu não sei se passa na TV Cultura, eu acho que não. Mas tem no YouTube tudo, né? No Castelo tem tudo, tem todos, né? Aqui no meu... Mas o Mundo da Lua tem também. Tem. Eu faço o quadro do ping-pong. Eu te dou uma palavra e você fala o que você vier na cabeça. Tá bom. Tá legal. Eu falo qualquer coisa, tá bom. A minha mãe até falou, entrou. Você tem um sonho? Sonho? Então, o programa do time Perônio. É o meu sonho, atualmente é meu grande sonho. Eu não vivo sem. Eu não vivo sem livros. Eu tenho mania de ler, desde criança. Uma qualidade. Minha? Não sei. A gente geralmente pensa nos defeitos que a gente tem, né? Eu acho que eu sou generoso. E um defeito? Um defeito? Eu acho que eu sou meio insuportável. Assim, eu acho que eu não sou bom amigo, sabe? Porque eu escrevo muito, então eu fico sozinho. Então, não sei, eu acho que eu não sou bom amigo. Ser roteirista é? Ser roteirista é ter muita paciência. Agora estou esquecendo a palavra, assim, uma coisa de você deixar para lá, let it go, que nem a música do Frozen. Porque entre o que você escreve e o que chega para o telespectador, passa pela mão de muita gente. Então você tem que aprender entendeu? Let it go, assim, fala, tudo bem, quando chegar lá, tem que deixar a criança ser criada por várias pessoas, entendeu? É difícil, mas você tem que aprender. Roteirista é uma coisa coletiva, faz parte de uma coisa coletiva. Castelo Rá-Tim-Bum. Castelo Rá-Tim-Bum, eu acho que é o maior orgulho que eu tenho na vida, de ter participado. E Flávio por Flávio? Como assim? Não sei, quer dizer o que é isso? Como assim? Eu acho que Flávio... Eu sou uma pessoa... falar sobre você. Falar sobre mim? Eu sou distraído. Porque eu estou sempre com um monte de história na minha cabeça. Tanto que eu levo muito susto. Quando eu saio para andar, e aí tem cachorro na casa das pessoas, assim, eles adoram latir quando está passando alguém. Eu sempre levo susto. Eu estou sempre pensando em alguma coisa, assim, fora da realidade.
Aham. Agora eu tiro um print, uma foto da Tá tela. bom. Nossa, Legal. peraí, pra guardar. Eu vou olhar para a câmera. É. Até agora eu não olhei. Aí, mais Tirou? uma, peraí. Mais Tá uma. bom. Mais perto. Foi. Ó, se você quiser deixar uma mensagem para seus fãs, tem alguns minutinhos ainda. Tá bom, olha, muito obrigado por vocês terem entrado. E eu queria pedir um favor para vocês, porque eu tenho um canal no YouTube que chama Flávio de Souza Escritor, onde eu falo dos meus livros. E aí eu gostaria que vocês entrassem e se inscrevessem, por favor, porque aí quanto mais gente se inscreve, o YouTube fala assim, quem tem mais pessoas inscritas, eu apareço mais no YouTube de outras pessoas. Tá bom? Tá Então bom. faça esse favor para mim, por Aham. favor. E também assistam os vídeos, que tem umas coisas bem engraçadas agora. Estou fazendo tipo palhaçada para falar dos meus livros. Então cada vídeo é sobre um livro. Aham, legal. Tá bom? E Vou muito lá, vou lá. obrigado a você por mais uma oportunidade de conversar com um monte de gente. É isso, E eu é que isso. agradeço. Obrigadão Imagina. demais, viu? Obrigadão mesmo. Imagina. Tchau para vocês. Olha, a Josiane. Jô Alô, Bica. Jô. Tudo Jô. bem? Obrigadão. Tchau. Espero um dia a gente se conhecer, né? Depois da Sim, ao pandemia, vivo. né? Tá bom. Vamos É, combinar. Espero que você vá na estreia do programa do Tio Peroni, tá bom? Vou te tá bom. convidar. Beleza. Tá bom? Obrigadão. Valeu. Tchau. Tchau. Valeu. O que eu faço?